Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gerenciamento de arquivos. E os tópicos a serem abordados nessa aula são gerenciamento de arquivos, métodos de acesso nos arquivos, atributo dos arquivos, os diretórios, a gerência de alocação de espaço em disco e a proteção de acesso. E ao término dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer o que é um arquivo, de entender o funcionamento de arquivo no sistema operacional e conhecer o funcionamento dos métodos de acesso. Bom, então vamos entender primeiro o que é um processo. Um processo deve ser capaz de ler e gravar dados de forma permanente em dispositivos de armazenamento, como pendrives, HDs, disquetes, fitas na forma de arquivos. Ou seja, ele tem que ser capaz, um arquivo é o conjunto de informações que é capaz de ser gravado de forma fixa, de forma permanente no dispositivo de armazenamento. Neste caso, o HD como exemplo, ou até o mesmo pendrive. Então, é um conjunto de informações, como um arquivo de Word, por exemplo, ele guarda todas as informações dos caracteres, dos espaços, do texto que você digitou e guarda todas as informações num arquivo. É um pequeno alocamento de informações no HD. E o computador lê esse arquivo para mostrar o que a gente vê na tela. Então esse é o processo. Esse processo é um arquivo. E nós temos métodos de acessar este arquivo. Métodos pelo qual o sistema operacional lê o HD, ou pendrive, ou disquete, ou CD, não importa. Mas existem maneiras de acessar esse arquivo. Uma das maneiras é a sequencial, ou seja, ele vai passar daquele bloco de arquivos, arquivo por arquivo, para achar o seu arquivo. E aí ele retorna a informação. Outra maneira é a de acesso direto, ou seja, ele vai diretamente aonde está a região do seu arquivo, acha o arquivo e abre para você. E a terceira maneira é a indexada ou por chave. Ou seja, eu tenho um pequeno arquivo de maneira de acesso direto que tem a localização física de todos os outros arquivos. Ou seja, quando eu clico no arquivo, quando ele vai sozinho, ele vai para aquele arquivo para abrir, eu clico para abrir, ele acessa o arquivo, acessa onde está o arquivo e vai diretamente para aquele arquivo, retornando assim mais rápido, mesmo passando por dois arquivos, porque ele não precisa ler um a um ou uma região para achar do HD, mas ele acha diretamente onde está o seu arquivo. E aí nós temos os atributos do arquivo. É legal esses atributos porque nós podemos ver isso de maneira prática no Windows, por exemplo. Bom, essas informações de entrada e de saída realizam operações de sucesso. Os sistemas de arquivos devem conhecer. Então, para que a entrada e a saída de arquivos, de informações, de dispositivos, não importa, seja efetuada de maneira com sucesso, seja feita de maneira satisfatória, ele deve conhecer algumas informações. Então vamos lá, eu tenho que conhecer o tamanho do arquivo, quantos megas ele gasta, eu tenho que conhecer o usuário que é o dono dele, ou seja, quem desenvolveu, qual computador descreveu aquele arquivo, tá? Nós temos também a organização que fez aquele arquivo. Então, se o meu computador é, por exemplo, do Instituto Monitor, aquele arquivo será do Instituto Monitor, produzido pelo professor, pelo editor, não importa por quem. Mas é daquela instituição aquele arquivo. A data de criação, muito importante para a gente saber, às vezes, a atualização daquele arquivo. Às vezes a gente abre um arquivo, edita, aí salva no pendrive e aí a gente fica em dúvida. Mas espera aí, qual arquivo eu gravei por último? É o que está no meu pendrive ou o que está no meu computador? E aí, pela data de arquivo, de acesso, a gente consegue saber qual foi feito por último, a última atualização dele. Então isso é muito importante. E também a senha para acesso. Muitas vezes temos arquivos de forma confidencial, ou seja, esse arquivo só pode ser aberto através de uma senha. E para que o computador consiga acessar esse arquivo, ele tem que saber essa senha. Não só eu digitar, mas ele tem que saber se essa senha é compatível com a que ele tem armazenada. Então, quando eu digito a senha, ele tem que comparar com a senha que ele tem armazenada para aquele arquivo. E por último, as permissões de leitura, gravação e execução. Essas leituras, elas são muito importantes
principalmente quando trabalhamos com servidores. Ou seja, nós compartilhamos arquivos para diversas pessoas, diversos usuários. E esses usuários, alguns podem apenas ler este arquivo. Ou seja, muitas vezes um aluno no final daquele computador, ele só vai poder ler, ele não pode editar um arquivo. E alguns têm a permissão também de gravação, ou seja, eu posso editar alguma coisa no meu arquivo e gravar algo novo. E alguns também de execução, que aí no caso é quando eu posso executar o arquivo como um todo, eu tenho permissão máxima, inclusive excluir o arquivo. Então se eu tiver apenas leitura, eu só posso acessar o arquivo e ler. Se eu tiver gravação, eu posso apagar todo o arquivo, digitar uma coisa nova, mas eu não posso, esse arquivo continua existindo. Agora, se eu puder execução, ter essa permissão de execução, eu posso alterar o nome do arquivo, eu posso copiar e colar, eu posso excluir esse arquivo diretamente na pasta. E aí nós temos os diretórios. A gente também pode lembrar que os diretórios é como se fossem pastas do computador, também são conhecidas como diretórios. Mas qual a sua importância? Esse sistema, ele organiza os arquivos em uma estrutura de dados, no formato de árvore, que contém as informações como a localização física, o nome, a organização que pertence e outros atributos que tem esse meu arquivo. Ou seja, eu junto diversos arquivos que fazem parte de um mesmo conjunto e aí, dentro desse diretório, ele vai ter o local onde ele está salvo, qual é o nome de cada um desses arquivos e até a maneira de acessar, quais são os caminhos para acessar, por exemplo. Então ele organiza os arquivos de uma maneira que fique mais fácil. Nós organizamos em pastas no nosso computador. Então criamos, por exemplo, uma pasta fotos. E aí a gente coloca por ano, 2017, 2018, 2019. Ou, por exemplo, a gente salva por regiões. Então viagem à praia, viagem para a selva, viagem para qualquer lugar que seja. Então a gente consegue dividir essas informações para que facilite o nosso acesso. E o computador também divide as informações para que facilite o acesso dele, do sistema operacional. E aí, para finalizar, nós temos as alocações em disco, ou seja, as maneiras pela qual ele realiza o gerenciamento de alocar o arquivo no disco. Então nós temos três. Nós temos contígua, alocação contígua, que ele vai criar um bloco de informações e gravar no meu HD, por exemplo. Eu tenho a alocação encadeada, ou seja, ele coloca pedaços do arquivo em várias regiões e deixa uma ligada na outra. Muitas vezes é uma maneira mais rápida. Então o sistema vai verificar qual é a melhor maneira. E a alocação indexada, assim como a encadeada que está em várias partes, a indexada ele grava de maneira mais abrangente ainda. Então ele pode gravar um pedaço do arquivo em qualquer parte do HD. E ele coloca index de conexão entre elas. A encadeada ele vai colocar na sequência. E a indexada ele vai distribuir pelo HD onde fique mais fácil o acesso. E aí ele também vai mostrar a maneira de acessar esse arquivo, que é o que a gente falou agora há pouco. Então ele consegue gerenciar tudo isso, desde a maneira de ler, de gravar, como ele é acessado as informações. Tudo isso é o gerenciamento de arquivos do sistema operacional. E nós temos a proteção de acesso. A proteção de acesso, que é aquela questão de leitura, gravação, que a gente falou, ele tem as permissões que os arquivos possam ser compartilhados por usuários e processos. Ou seja, quando eu compartilho um arquivo na minha rede, eu tenho que gerenciar quem pode acessar e como pode acessar. E essa proteção é implementada através das permissões de leitura, gravação e execução, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Então, através disso tudo, a gente gerencia todos os arquivos do nosso computador. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gerenciamento de arquivos. Espero que tenham gostado. Frequente as nossas redes sociais e até a próxima!